Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês e que o Espírito Santo venha iluminar os entendimentos daqueles que têm sede de Deus, sede do Espírito Santo, sede de conhecer o Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo venha fazer esta maravilha na sua vida. Minha amiga, meu amigo, no momento em que você ouvir esta live, participar desta live, que isso aconteça na sua vida. Onde quer que você estiver, seja em casa, no trabalho, na prisão, no hospital, numa clínica, onde quer que você estiver, jogado, por exemplo, nas ruas, vivendo de migalhas nesse mundo. Quem quer que seja você, não importa. Deus, o Todo-Poderoso, convida você para participar da sua presença, você ter a presença dele permanentemente na sua vida. Por onde quer que você for, ele estará com você. Que o Espírito Santo venha nos ajudar a ensinar, orientar, esclarecer, iluminar o nosso entendimento para que possamos entender a vontade dele para a nossa vida, que é a coisa mais rica, mais preciosa, mais gloriosa. É uma riqueza eterna, não é uma riqueza passageira, é uma riqueza eterna. E essa riqueza eterna não é para todo mundo, porque, infelizmente, o mundo tem outro tipo de sede, ou melhor, as pessoas do mundo, as pessoas que amam o mundo, têm outra sede. E é difícil para essas pessoas beberem da água que Jesus oferece. É difícil. Lembra que Jesus no último dia da grande festa, maior festa dos tabernáculos, que todos os anos os judeus comemoram. Então, no último dia, ele disse assim, ele primeiro pôs-se de pé e então clamou, dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aí alguém perguntou, bispo, mas como é que eu posso ter sede? O que eu tenho que fazer para ter sede? Bem, é a mesma coisa que você perguntar para mim, bispo, como é que eu faço para ter fome? Quer dizer, a fome, a sede, as necessidades que o nosso corpo tem, que são naturais, são coisas da própria natureza humana. E eu vou dizer para você com muita crença, com muito fervor, com muita fé. Quando uma pessoa tem sede de água ou de qualquer outra bebida, ela corre atrás e vai atrás. Mas quando a pessoa tem sede de Deus, essa sede está acima da sede que o mundo, ou das coisas que o mundo oferece. Quando uma pessoa tem sede, por exemplo, de conhecer a Deus, essa a sede que quem quer beber, quem quer ser saciado, tem que ter. Quando uma pessoa tem essa sede de conhecer a Deus,
porque não é admissível, nem é compreensível, nem inteligente que a gente creia em alguém que a gente não conhece. É ou não é? Como é que você vai crer em alguém que você não conhece? Você não sente, não vê, não toca, não é? Como é que vai ser? Então, as religiões tentam fazer o papel de Deus. As religiões agregam as pessoas religiosas. Então, elas usam dos sentimentos, das emoções, para levar as pessoas a terem sede daquilo que as religiões estão prontas para dar. Porque as religiões dão apenas aquilo que a pessoa quer receber, porque eles suscitam essa sede. Mas quando Jesus fala quem tem sede, ou se alguém tem sede, essa sede é sede de conhecer a Deus. Oh, meu Deus, eu leio a tua palavra, eu não entendo nada do que está escrito. Se o Senhor não me ensinar, se o Senhor não dirigir o meu pensamento, a minha mente, como é que eu vou entendê-lo? A tua palavra, como é que eu vou conhecer o Senhor? Então, quando uma pessoa tem esse interesse, então essa pessoa tem sede. Porque o mundo está cheio de pessoas sedentas. As pessoas têm sede de sucesso, as pessoas têm sede de viajar o mundo, as pessoas têm sede de ganhar dinheiro, as pessoas têm sede de felicidade, as pessoas têm sede de ter uma família, por exemplo, as pessoas têm sede de saúde, as pessoas doentes têm sede de saúde, querem saúde. Enfim, há uma série de sedes que está à disposição, que o mundo oferece. Mas Jesus não está se referindo a nada disso. Ele está se referindo à sede de conhecê-lo. Conhecê-lo. Se você não o conhecer, a sua fé estará fadada ao fracasso. Porque como que você, nas horas amargas, nas horas difíceis, nas horas de provação, né, você passa pelo crivo o batismo de fogo, pode vir com uma pessoa que não conhece Jesus. Só quem conhece Jesus, ao passar pelas tribulações, as dificuldades, as perseguições, o ódio, o desprezo que o mundo dá para elas, só passando pelo crivo das tribulações é que as pessoas que foram saciadas, que conheceram Jesus, sobrevivem. Mas quem não ainda conheceu ou bebeu da água que Jesus sacia a sede, que é o Espírito Santo, porque só o Espírito Santo é a água que faz em cada um de nós uma fonte. Quando você bebe do Espírito Santo, então você se torna uma fonte. A partir dali, você só quer jorrar, você só quer dar o que você recebeu de Deus. Então é isso que acontece comigo. Não é que eu seja melhor do que ninguém, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Nem sei por que Deus me escolheu, mas Ele escolheu. Ele me escolheu, mas escolheu você também. Você que tem interesse, por exemplo, você está acordada neste momento, né? São 3h11 agora aí no Brasil. Né?
ir por esse mundo afora de madrugada. Então, há pessoas que querem participar, que estão participando desta live. Há pessoas interessadas, há pessoas que deixam de dormir o sono melhor da noite para buscar a presença de Deus, tem sede de Deus, tem sede de conhecê-lo. Há pessoas que se levantam religiosamente às 3 da manhã para orar, buscar a Deus. Essas pessoas estão mostrando, provando para si mesmas, provando para Deus, provando para o mundo, provando para o diabo, provando para todos e tudo que ela tem sede de Deus. Porque ela está se empenhando em receber o Espírito Santo. É óbvio que quando uma pessoa se esmera, se esforça para receber o Espírito Santo, é que ela quer conhecer Jesus. Porque só Jesus, ou melhor, só o Espírito Santo, que é o Espírito que ressuscitou Jesus, pode revelar para a gente o Senhor Jesus, pode mostrar para a gente o Senhor Jesus. Nós falamos essa semana que os apóstolos, enquanto estavam lá ao lado de Jesus, eles eram incrédulos, eles só criam com o coração, porque estavam vendo, tocando, comendo do pão que Jesus multiplicou, do peixe. Eles estavam vendo os milagres, eles faziam milagres em nome de Jesus, mas eles não tinham uma revelação de que ali com eles estava o próprio Filho de Deus, ao vivo, o Deus vivo. Eles não perceberam, os olhos deles não se abriram para reconhecer Jesus. Só depois que Jesus morreu, ressuscitou e apareceu para eles, você vê que mesmo depois que ele ressuscitou e apareceu para Maria Madalena, Jesus primeiro apareceu para Maria Madalena, não foi para Maria, a mãe dele, não. Não foi para a mãe dele, não. Foi para Maria Madalena. Quem foi Maria Madalena? A prostituta, uma mulher que estava cheia de demônios, que foi liberta por Jesus. E Maria Madalena foi a pessoa mais sedenta de Jesus que todos os apóstolos, porque ela foi lá no túmulo de madrugada ver Jesus, procurar o corpo de Jesus. Ela tinha sede de Jesus. E Jesus se revelou para ela. Ele se revelou para uma ex-prostituta, uma mulher vulgar, que não merecia nada, mas aquela mulher tinha sede, a sede de conhecê-lo. E o Espírito Santo, então, fez a obra. Ele quem dá essa sede, o Espírito Santo dá essa sede para a gente. E ele dá essa sede para todos. Todos os que têm sede de conhecer a Deus, estes, se eles têm sede de conhecer a Deus, é o Espírito Santo que está levando-os a essa sede. Mas, quando a pessoa tem sede do mundo, é outro espírito que revela isso. É o espírito do mundo. O espírito do mundo revela o mundo, mostra as ostentações, mostra todo o lixo que o mundo tem para oferecer. O espírito do mundo mostra as luzes da ribalta. O espírito do mundo mostra as luzes do mundo. Mas o Espírito Santo mostra o Senhor Jesus. Então, quem tem sede, quando Jesus fala, se alguém tem sede, venha a mim. E por que a mim? Porque ele, Jesus, pagou
pelos nossos pecados. Ele encarnou os pecados de toda a humanidade, passada, presente e futura. Todo ser humano. Então, ele, e somente ele, tem autoridade para saciar a sede das pessoas. Quando a pessoa vai a Jesus, quer dizer, quando a pessoa reconhece Jesus como Senhor e Salvador, Senhor é aquele que é servido, né? Ele é servido. Servo é aquele que serve. Então, quando a pessoa se coloca no lugar de serva, de servo do Senhor Jesus, então ele concede o Espírito dele. Ele, e somente ele, tem autoridade para fazer isso. Mas é o Espírito Santo que faz a gente ter sede de conhecer Jesus. É claro, é ele que suscita essa sede dentro de nós. Mas suscita essa sede para as pessoas que realmente são sinceras. Poxa, eu queria conhecer a Deus. Poxa, eu ouço falar tanto de Deus, tantas religiões, tantas filosofias, tantas pregações. Eu já fui tantas vezes nas igrejas, eu já li tantas vezes a Bíblia, mas não consigo entender nada. Mas se você tem sede, você vai continuar lendo mesmo sem entender. Porque você tem sede. Você está buscando. E aí vem o Espírito Santo e revela para você, quer dizer, apresenta para você o Filho dele, Jesus. Por isso que Jesus disse, se alguém tem sede, venha a mim. Então, só o Filho de Deus tem a água da vida, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo vem e nos dá sede. E a pessoa, então, vai em busca dessa água, vai a Jesus. E Jesus, então, vem e sacia essa sede com o Espírito Santo. Então, amiga e amigo, quando uma pessoa tem sede do mundo, ela não tem sede de Deus, porque o mundo contraria Deus. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, quando a pessoa ama o mundo, ela tem sede do mundo. Então, ela continua incrédula. Pode ser até religiosa, mas ela é incrédula, porque ela nunca conheceu ou não vai conhecer a água da vida, porque ela não tem sede de conhecer o autor da vida, o Criador. Mas quando ela vira as costas para o mundo, digamos assim, ela despreza o mundo para buscar as coisas lá do alto, as coisas que são eternas. Quando ela tem sede de conhecer a Deus de verdade, então o Espírito de Deus vem e sacia a sede dela, porque Deus procura os sedentos. Foi isso que aconteceu com Jesus. No último dia, interessante, tem palavras na Bíblia que parece você ler, passa quase despercebido. Mas diz o texto que no último dia da festa, o grande dia da festa, olha só, João 7:37, e no último dia, o grande dia da festa. Por que falou? Porque diz esse texto assim, detalha aquele dia. Porque aquele dia era o dia máximo da festa. Era o ápice
da festa, que é o que acontece. Esse último dia, o grande dia da festa, é o que nós vivemos nesse mundo. O mundo está vivendo os últimos tempos, ou o último dia. Então, cada dia, novidades, mais novidades são criadas e as pessoas cada vez mais famintas, mais sedentas dessas novidades, querendo abraçar o mundo, ficam desesperadas, ficam ansiosas para alcançar, ter vitória, fazer isso, fazer aquilo outro. Então, são pessoas sedentas do que o mundo oferece nesses últimos dias do mundo. Mas Jesus clamou. Ele se levantou e clamou, dizendo: se alguém tem sede, ele está se referindo, obviamente, à água da vida ou ao Espírito Santo. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Só Jesus batiza com o Espírito Santo. Mas quem nos leva a Jesus é o Espírito Santo, com aquela sede. Quer dizer, é um trabalho do Pai, do Filho e do Espírito Santo em nós. Por isso que lá está escrito que é Deus que opera em nós, tanto o querer, o desejar, como o realizar, segundo a vontade dele, não segundo a vontade da nossa carne. Então, amiga e amigo, resumindo, eu falo tanto que é que eu quero dar para vocês tudo que Deus me tem dado. Mas às vezes eu atropelo, eu falo muito. Mas, de qualquer forma, resumindo, é o seguinte: você está buscando um encontro com Deus, porque você tem crido num Deus invisível, um Deus que ainda não se manifestou na sua vida. Você tem sede de conhecê-lo porque você quer conhecê-lo. Então você vai na Bíblia, lê a Bíblia, medita, ora. Oh, meu Deus! Inclusive, quando você lê a Bíblia, você deve falar: ó Deus, o Senhor está me vendo, eu querendo conhecê-lo, mas eu preciso que o Senhor me ensine o que está escrito. Eu não sei. O etíope estava lendo a Bíblia e ele não estava entendendo nada. Então Deus enviou um discípulo para chegar até aquele etíope e ele perguntou ao etíope: vem cá, o que você está lendo? E aquele homem disse: eu estou lendo aqui Isaías, profeta Isaías, mas eu não estou entendendo. Então, Filipe sentou ao seu lado e explicou para ele: olha, isso é isso, é isso, isso. É isso que quer dizer. Então, o etíope disse: então, eu tenho que se batizar? Tem água ali. O que me impede de ser batizado agora? Na hora ele creu e na hora ele foi batizado, porque ele estava com sede de conhecer. Então, Deus providenciou Filipe para chegar àquele homem. E Deus vai providenciar um servo, uma serva, alguém para levar água para você que tem sede de Deus. E o Espírito Santo vai usar essa pessoa para revelar-se a você. Jesus disse: se alguém tem sede, mas é sede da alma de conhecê-lo. Quando a pessoa tem sede por esse mundo, ela obviamente não tem sede, essa sede que Jesus quer que ela tenha e sacia, que é o do Espírito Santo. Então, as pessoas que não têm sede da água da vida, ou conhecer Jesus, não têm sede de conhecer Jesus, são pessoas que ficam frustradas. São essas pessoas
às vezes tem tudo, ganhou muito dinheiro, tem sucesso, etc, etc, mas são vazias, são completamente vazias, são infelizes, depressivas, têm uma dor na alma profunda, inexplicável. E não adianta conselho de ninguém, vai no psicólogo, psicanalista, toma remédio, toma isso, toma aquilo, mas nada é capaz de resolver o problema, saciar essa sede. Por quê? Porque ela tem sede das coisas que o mundo oferece. Mas quem tem sede, sede da água da vida, a água da vida eterna, aqueles que têm sede de conhecer o Senhor Jesus, então, com certeza, o próprio Espírito Santo vai levar uma pessoa para falar de Jesus para essa pessoa, para revelar, para ensinar, para orientar. E é isso que nós temos tentado fazer aqui, levar para você aquilo que Deus nos tem dado. Jesus é o mesmo, ele não faz acepção de pessoas nenhuma. Nenhuma. Quem quer que seja você, pode ser a pior das criaturas, a criatura mais malvada, mais perversa, mais cruel na face da terra. Mas Jesus, ele quer dar água da vida para você também. Não interessa o quão perverso você foi, cruel, não importa. Ele é amor, e o amor dele é tão grande, tão imenso, que é estendido para todas as pessoas que vêm até ele. É isso aí, minha amiga, meu amigo. Deus está sempre pronto para perdoar, restaurar, resgatar, salvar, livrar, curar, abençoar todos os que têm sede dele. Agora, essa sede é uma coisa muito pessoal. Quem tem sede, eu não sei. Mas aqueles que têm sede mostram na sua busca incessante pela presença de Deus. Assim como uma pessoa que é viciada no álcool, ela chega ao ponto de beber até perfume, quando não tem nada para beber. Assim como uma pessoa que é viciada nas drogas, ela usa até perfume, qualquer coisa, para injetar na veia. Quem tem sede de Deus. Se as pessoas que têm sede pelas drogas tivessem um pouquinho de sede para conhecer Jesus, só um pouquinho, já seria suficiente para Deus vir ao seu encontro. Então, amiga e amigo, por exemplo, você tem sede, nós temos sede de salvar nossa família, né? Quem já bebeu da água da vida quer que os nossos familiares, nossos entes queridos, também bebam. E então, nesta sexta-feira, nós teremos orações, clamores, choro, pranto, junto à cruz, pelos entes queridos. Se eles não têm sede, se os nossos entes queridos não têm sede, mas se nós, filhos da luz, que bebemos já da água da vida, que experimentamos de Deus, se nós unirmos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo e orarmos e pedirmos, insistirmos e, se possível, até chorarmos aos pés da cruz pelos entes queridos, eu creio que o Senhor vai ouvir a nossa petição e vai vir ao encontro daqueles que a gente também ama. E é isso que nós queremos fazer nesta sexta-feira.
por esse mundo afora. Oração intercessória em favor dos nossos familiares. Isso vai acontecer no Maracanã, pela manhã, à tarde no Pacaembu, nas igrejas, em todos os lugares onde houver alguém sedento, nós vamos transmitir essa busca. E você é o nosso convidado para se juntar até nós. Por que nós vamos fazer isso? Porque Jesus disse que se 2 ou 3 pessoas concordarem na terra, então seria concordado no céu. Jesus disse isso. Então nós vamos concordar, vamos ser unânimes, vamos ser na concordância para que ele venha ao encontro dos nossos entes queridos, que nos fazem tanto sofrer, não é? Por que nós sofremos? Porque nós os amamos, não é verdade? Você ama os seus entes queridos, então você sofre. É por isso que Deus é amor, mas é sofredor. Ele sofre porque ele quer salvar, mas ele não pode salvar enquanto a pessoa não disser: Senhor, tem misericórdia de mim. Então, nós esboçamos essa fé, esse desejo, e Deus vem ao encontro da gente. Então, nesta sexta-feira, todos são bem-vindos, convidados. Você não tem que pagar absolutamente nada. Em certos lugares, por exemplo, no Pacaembu, você só pode entrar com a senha, com o seu convite, porque é um número limitado. No Maracanã também, mas vai ser distribuído esse convite, ou melhor, está sendo distribuído, ou estará sendo distribuído lá na porta do Maracanã, um convite para você entrar. E se por acaso tiver cheio o Maracanã, vai ter espaço do lado de fora. Nós vamos transmitir também do lado de fora um vídeo com som, com tudo, fazer a mesma coisa que vamos fazer dentro do Maracanã. Então você é o nosso convidado, tá bom? Ficamos por aqui e amanhã estaremos de volta. Que Deus abençoe a todos. Abençoe mesmo. Que Deus abra o seu entendimento e você entenda a vontade dele para a sua vida, para que você seja de fato e de verdade feliz. Até amanhã. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.